E aí, pessoal, bem-vindos à parte 4 da revisão de C. Nessa aula eu pretendo focar um pouco mais em ponteiros, vetores e alocação dinâmica. Então, olha só, comecei com aquele mesmo programinha que calcula o fatorial, só que agora eu vou fazer uma mudança radical nesse programa. Ao invés de calcular o fatorial de um número, eu quero, na verdade, guardar os valores de fatoriais intermediários. Então, o usuário vai dar um número. Eu quero, por exemplo, 5, eu vou querer guardar o fatorial dos 5 primeiros números. Então, mudança muito radical mesmo, ok? Vai guardar, por exemplo, se n for 5, eu vou guardar o fatorial de 0, de 1, 2, 3 e 4 num vetor, tá certo? Para fazer essas modificações, eu vou mudar bastante o meu programa. Eu vou deixar a FAT quietinha aqui por enquanto, vou começar na main. Vou precisar ainda do número n do usuário e vou precisar de um iterador e eu vou precisar para imprimir meu vetor, tá? Vou continuar pedindo o usuário para digitar um número que vai definir o número de fatoriais que eu vou guardar no meu vetor e, portanto, ele vai ser o tamanho do meu vetor. Então, eu vou utilizar esse número para fazer a alocação de um vetor vet. Então, eu vou alocar um vetor vet de tamanho n. E esse vetor vai conter valores dos fatoriais de números. Então, por exemplo, vet de 0 vai ser 1, vet de 1 vai continuar sendo 1, vet de 2 vai ser 2 e assim sucessivamente, tá? Então, as posições vão ser os números e o conteúdo das células do vetor vão ser os fatoriais. Bom, como eu quero alocar um vetor de tamanho n, eu não posso fazer uma alocação estática com um número pré-definido, que eu quero alocar exatamente n. Portanto, eu vou precisar fazer uma alocação que a gente chama de alocação dinâmica de memória. Podemos fazer alocações de memória de 3 tipos distintos em C. Alocações globais, de variáveis globais, que ficam no espaço separado da memória. E todas as funções do meu programa vão ter acesso àquele espaço de memória. Por isso que a visibilidade é global dessas variáveis. Posso fazer alocação de variáveis estáticas, variáveis locais, estáticas são globais também, compartilham o espaço global. Depois eu vou falar de variáveis estáticas para vocês, mas por enquanto variáveis locais, que são declaradas e alocadas na stack, são declaradas em escopo local e alocadas na stack, na pilha de execução do programa, que eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. E temos a possibilidade de alocação dinâmica de memória. A alocação dinâmica de memória vai ficar num espaço separado da memória que é chamada de heap, é outra pilha, não é na stack. É num outro espaço de memória, uma outra pilha que gerencia a alocação dinâmica de memória. E na alocação dinâmica de memória, o programador tem a obrigação, ele precisa dizer quantos bytes de memória ele precisa alocar. Para isso, ele vai fazer uso de algumas funções da biblioteca padrão, que são malloc, calloc, realloc e free, que é a função que libera a memória. Para isso, eu vou incluir a biblioteca que trabalha com alocação de memória, que é stdlib.h. Incluindo essa biblioteca, eu posso agora fazer uma alocação dinâmica de vet. Vou fazer essa alocação com malloc. Vocês podem olhar depois a documentação das outras funções da biblioteca padrão para alocar memória, tá? E eu vou alocar, como o fatorial de um número cresce muito rápido, eu vou precisar de um tipo primitivo com uma boa precisão. E aí eu escolhi o tipo com maior precisão no C, que é o double. Então, eu vou precisar de um ponteiro para o double, vet. Já vou explicar para vocês tudinho que está acontecendo aqui, tá? Tô colocando aqui esse meu vetorzinho.
de tamanho n, ok? Então, o que eu faço aqui no malloc, né? O malloc, ele recebe um parâmetro em bytes, que é o bloco de memória que o programador está pedindo para ser alocado. E aqui, olha só, eu sei que o meu vetor tem tamanho n, então eu preciso de n posições. E aí, o que eu faço para saber o número de bytes que cada posição daquele vetor tem que ter? Se meu vetor é de double, eu preciso de alocar cada espaço do tamanho double. Para saber o número em bytes de double, eu uso o operador sizeOf, que é um operador que retorna um número de bytes de um tipo ou de uma variável qualquer, tá? Então, sizeOf double vezes a dimensão do vetor me dá o bloco em bytes, o tamanho do bloco em bytes que eu preciso alocar. O malloc espera isso, ok? O malloc retorna um ponteiro que é o void pointer, que é um ponteiro genérico do C, que é o ponteiro para qualquer coisa. E aí, para poder fazer o que a gente chama de conversão de tipo para um tipo específico, eu estou fazendo aqui essa conversão usando essa notação de parênteses. Eu quero converter o void pointer para um tipo mais específico, que é o double pointer, tá? Então, essa aqui, antes do malloc, essa sintaxe é utilizada para fazer um type caching ou conversão de tipo, nesse caso um down caching de um tipo mais genérico para um tipo mais específico, de void pointer para double pointer. E esse valor vai ser atribuído a vet, que é o nome desse vetor, ou seja, vet vai conter, vet é um ponteiro para double, porque ele vai conter o endereço de memória da primeira posição desse vetor, tá? Então, vet, ele é o ponteiro que vai acessar o bloco de memória que ele acabou de alocar, tá? Então, acabei de fazer aqui a alocação de memória de um vetor, uma alocação dinâmica de memória. Por enquanto, esse vetor não tem valor nenhum. E aí, vamos lá. Quero inicializar. Como vet posição 0 vai ser 1, eu já inicializo o vet 0 recebendo 1, que o fatorial de 0 é 1, tá, gente? Inicializei, fiz a inicialização aqui. Inicialização do fatorial de 1. Beleza. E aí eu vou chamar a função fat, que vai fazer o cálculo dos fatoriais passando n, que é o tamanho do vetor, ou seja, o número de fatoriais que eu vou calcular é a dimensão do vetor, e vou passar o vet. Então, aqui eu tenho algumas modificações, eu vou modificar lá já na função fat. Fat recebe int n, que é a dimensão do vetor, isso não muda, só que aqui é o vetor que fat vai receber, que é do tipo double pointer vet. Vou mudar aqui embaixo também. Mudei. E aí eu vou fazer algumas modificações aqui. Eu vou fazer esse for de 1, da posição 1 até n-1, que o vetor vai começar da posição, eu já calculei o vet de 0, portanto eu vou começar da posição 1. Então, vet de i vai ser i vezes vet de i menos 1. É assim que a gente calcula o fatorial, né? De uma posição i vezes o valor, conteúdo de vet i menos 1 é o valor que eu vou multiplicar por i e vou atribuir na posição 1. Dessa forma, eu vou calculando os fatoriais e vou atribuindo as posições do vetor, tá certo? E aí, beleza, depois que eu retorno de fat, saio, volto para cá. Teoricamente, se tiver tudo certo, não sei ainda, vet vai conter os valores dos fatoriais dos números que eu estou esperando. E agora aqui depois eu preciso imprimir o vetor, se eu quiser saber os valores que estão lá. Para imprimir o vetor, eu vou ter agora que fazer o for. Por isso que eu precisei daquele iterador lá de 1 até i menor que n, que é o tamanho do vetor, e mais.
Como é que eu vou imprimir isso daí? Eu vou dar um printf nos valores do meu vetor, porcento. Bom, o especificador do double é um LF, que é um long float, e eu vou colocar um 0,2 aqui, só para ele pegar duas casas decimais, para não ficar um monte de zero depois do ponto, tá? Vou dar um espaçozinho entre os números e vet de i, ok? Então, aqui eu estou imprimindo o vetor. Quero ver se está tudo certinho. Depois de fazer isso tudo, gente, a responsabilidade agora do programador é de liberar o espaço de memória alocado. Então, assim, espera-se que para cada malloc ou calloc ou realloc tenha um free pareado. Então, se eu fiz um malloc aqui para esse bloco de memória, alocando esse n vezes size of double, eu preciso liberar esse carinha também com free vet, certo? Teoricamente, isso aqui deveria dar certo. Vamos ver. Vou começar com um número pequeno para vocês verem. Por exemplo, 5, fatorial dos 4 primeiros números. 1, 2, 6 e 24. Aqui, gente, eu deveria ter colocado 0, né? Eu errei aqui, mas não tem problema não, coisa rápida. Eu pulei, eu não estou imprimindo o fatorial de 0, que vai ser 1 sempre, né? Vamos lá. Fatorial dos 5 primeiros números, 1, 1, 2. Tranquilo, vamos de novo. Vou colocar agora um fatorial mais interessante. De 10 números. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certinho. Aí vou colocar agora o fatorial de 50 para vocês verem como é que cresce esse negócio. Olha que número gigante. Olha só, nem sei nem falar esse número aqui não. Numerão. Beleza, gente? Então, assim a gente trabalha com vetores. Lembrando aqui que vocês podem verificar, depois eu não tenho aqui no meu computador instalado, eu não consegui instalar o Valgrind. O Valgrind é um programinha que vocês usam para fazer uma checagem da memória, tirar um diagnóstico da memória. Então, por exemplo, se eu não estiver liberando toda a memória que eu coloquei dinamicamente, o Valgrind, ele diz para mim, ele diz que você tá fazendo que eu estou fazendo um malloc, não estou liberando, enfim, ele te dá um diagnóstico de memória interessante. Eu vou deixar no site um manual do Valgrind, mas só para vocês terem uma ideia, o Valgrind ele é assim, olha, para utilizar o Valgrind vocês vão na linha de comando, usam o Valgrind, e aí vocês colocam o nome do executável, que é o ponto barra, por exemplo, a.out. Se o meu programa for, se o executável do meu programa, o nome do executável do meu programa for a.out, tá? E aí o Valgrind pode ser instalado no Linux, ele é tranquilo de usar, tem outras possibilidades, mas vocês podem dar uma olhadinha no manual para saber ter mais detalhes sobre isso. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos trabalhar bastante com vetores em estrutura de dados, então a gente tem que entender bem como funciona, é bastante com alocação dinâmica, a gente precisa entender bem como funciona tudo isso aí, tá? Continuo na próxima aula falando um pouco mais sobre vetores e alocação dinâmica. Tchau, tchau, até a próxima.